E aí, tá curioso em saber como foi que o Du conseguiu o visto de residência permanente dele, hein? Se sim, cheguei que a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Eu sou o Iso E eu sou o Du. e esse é mais um vídeo do canal. Hey, mate! Ok, atendendo a milhares de pedidos, foi muita gente Foram perguntando, vários mesmo. foram várias pessoas perguntando como foi que o Du conseguiu estar na área de TI. Tem muita gente perguntando sobre essa área de TI aqui na Austrália. E o Du vai falar a experiência que ele teve aqui. A gente quer deixar bem claro que ele vai comentar a experiência que ele teve aqui em Sydney, até os dias de hoje, né, Du? Isso aí. Vamos começar? Vamos então tirar um pouco dessa dúvida aí da galera? Vamos lá então. Bom, o ano foi de 2016. Não. Quando eu cheguei aqui na Austrália, eu queria aproveitar o meu intercâmbio. Eu não queria saber de TI, eu não queria saber de coisa séria. Eu queria um pouco, né? Tirar umas férias, aproveitar o intercâmbio, que é conhecer pessoas novas, culturas novas, pô, tudo. Toda a experiência que o intercâmbio dá, né? Morei em várias casas. Uma delas, eu conheci um camarada e ele trabalhava numa empresa de TI aqui. E ele ganhava muito pouco e ele trabalhava muito e ganhava pouco. E sabe dizer quanto é que ele ganhava naquela época? Putz, cara, eu não vou saber exatamente o valor não, mas era assim, coisa de um pouco abaixo do salário mínimo, assim, do mínimo hora, né? Sim, sim. Então, assim, era pouco pelo tanto que ele trabalhava e não era por hora, ele não ganhava por hora, era por dia, era um pacote fechado, trabalhava e é isso. Entendi. Então era um pouco puxado. E aí, enfim, isso aí é só pra deixar ali no fundinho da memória, porque eu vou voltar a falar dele. Então, passou isso aí, eu falei pra ele, pô, vai arranjar outro emprego e tal, e ele tava bem ali, ele tava sossegado onde ele tava. E tudo bem, no intercâmbio também se aprende a respeitar mais as pessoas, opiniões diferentes, enfim. E beleza, trabalhei em várias outras coisas, até que teve uma hora que cansou ficar trabalhando de galho em galho, pulando de galho em galho, fazendo várias coisas e tal. E você não tem muito uma rotina, né? De tipo, você não pode se planejar, você não pode marcar alguma coisa com alguém, você não pode fazer uma academia, não pode fazer um curso, porque você não sabe como é que é o seu horário. Você está sempre fazendo coisas diferentes. Então, eu cansei e falei, bom, eu quero ficar aqui na Austrália. Então, para eu ficar aqui, eu tenho alguns caminhos, né? Enfim, o mais fácil ali era com a minha profissão, que é do Brasil. Sou formado em TI e trabalhei muitos anos lá no Brasil com isso. E eu falei, beleza, vou voltar para essa área. Decidiu voltar para a área de TI. Decidi voltar. Aí disparei currículo pra caramba nos sites de emprego daqui e tal, conexões, pessoas, né, que eu conheci na vida aqui na Austrália, distribuí currículo e tal, e a maioria das vezes era a negativa, né, maioria era não, mas só precisa de um sim, tá? Então, gente, vão ter vários não Vamos insistir. na história, mas só precisa de um sim. Então, vários nãos e a negativa normalmente era por causa do visto, porque o visto estudante, você só pode trabalhar 20 horas semanais, na verdade são 40 horas quinzenais. Agora, com o Covid, eles deram uma flexibilizada nisso, só que agora em final de junho de 2023 volta a ser as 20 horas semanais, 40 horas quinzenais. Então, não podia trabalhar mais de 20 horas por semana legalmente. Então, a maioria das empresas não queria por causa disso. E também não queriam dar o sponsor. Porque aí a empresa... Porque você também estava atrás de sponsor, né? eu tava querendo ficar aqui, né? É. Então, o que adianta trabalhar só por trabalhar? Sendo que aí eu ia ter uma data de expiração, né? Eu ia ter que... O visto ia acabar. Sim. Então, aí você tem que ver jeitos que você tem para poder ficar aqui, ou ficar renovando, estudante, renovando, até você voltar. Não querer mais ficar e voltar. Que não é o ideal, né? Mas, enfim, depende de cada um. Depende de cada um, depende do objetivo de cada um. Meu objetivo era ficar. Então, aí eu lembrei desse meu camarada, eu falei, pô,
tô ganhando mais ou menos nesse monte de trabalhos e tal, dá pra viver e tal, mas eu queria um pouquinho mais de estabilidade e tal. Eu falei, vou conversar com ele. Falei com ele, será que não tem uma vaguinha aí e tal? Aí ele falou, pô, tem, vem cá, vamos fazer um trial, né? O trial, a gente já explicou em outros vídeos, é quando você vai fazer um experimento, né? Você vai ser testado no trabalho. Então, o meu trial foram 2 dias inteiros. Um dia foi fazer um desafio que a empresa estava propondo, né? Um desafio. Aí eu fiz, eram mais 4 pessoas junto comigo. Aí no segundo dia era para trabalhar em uma tarefa que a empresa precisava mesmo. Então, um trabalho de verdade, do dia a dia deles. E aí eu trabalhei os 2 dias e tal, e aí isso era quinta e sexta. Aí na segunda-feira eu lembro que me ligaram e falaram, gostamos de você, quando é que você começa e tal. Olha aí, conseguiu. Foi legal. Aí eu fui e tal, comecei a trabalhar lá, trabalha. Esse ano, o ano foi 2018 aí, Esse né? ano é 2018. 2018. Aí comecei a trabalhar e trabalha. Aí depois de mais ou menos um ano e meio mais ou menos nessa empresa, e eles me prometendo sponsor e nada. Aí eu fiquei de saco cheio. Aí teve um outro amigo meu, isso foi no final de 2019. Um amigo meu, Fabrício, um beijo pro Fabrício aí, tem dois filhos lindos aí. E Beijo, Fabrício. Ele me chamou para trabalhar com ele falou, vem trabalhar comigo, e era para trabalhar com engenharia de dados, que não é muito o meu... Não é muito sua praia. Minha praia. Não é que não é minha praia, mas não é eu não tenho muita experiência com isso. Entendi. É isso. Então eu sou de engenharia de software, né, desenvolvimento de software, e isso aí é engenharia de dados, que era diferente, é coisa que eu já fiz no meu passado, mas assim, superficialmente, nada muito profundo. E aí ele falou, não, vem pra cá. Aí eu falei, bom, beleza, né? Vamos ver o que tem pra oferecer. Aí eu fui fazer entrevista, o cara gostou e tal. Aí fomos ver, negociar salário e tal. Aí no fim ia ser tipo 3 vezes mais do que eu ganhava na outra. E aí eu perguntei... O dinheiro já, ué. 3 Só vezes que mais. Só que era ABN, né? Que é como se fosse CNPJ. Então eu tinha que cuidar do meu próprio imposto. Eu não tinha férias, não tinha o FGTS, não tinha vários benefícios, vamos dizer assim. Agora, Du, lhe interrompendo um pouco, você já curtiu esse vídeo? Se não curtiu, curta esse vídeo que essa história tá legal, hein? O Du nem terminou ainda. Se você não tiver inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. Ajuda nós. Compartilha o vídeo também. Compartilha aí, compartilha com os amiguinhos, tá bom? A gente dá essas informações legais para você. Vai lá, Du, continua. Então, Eita, atrapalhei agora. Não, beleza. Faz ficar aquele branco. Era pra ganhar, tipo, muito mais, tipo, 3 vezes mais do que eu ganhava na outra empresa, na primeira empresa. Então vamos dar nomes às empresas. A empresa 1 é a empresa 1, tá? Essa segunda que eu tô falando agora, que eu estou fazendo a entrevista, é a empresa 2. Beleza. Descobri. Aí fui fazer entrevista, negociamos os valores, beleza? E aí eu perguntei de visto, né? E aí ele falou, não tem visto, o valor é esse e é isso, acabou. Aí eu falei, bom, tá bom, né? Pelo menos vou ganhar 3 vezes mais, a outra tá me enganando pra caramba e nunca me dá o visto. Nunca. Então vamos lá, vamos testar. Aí comecei a trabalhar, essa empresa aí foi a empresa 2 em janeiro de 2020. E aí comecei a trabalhar numa empresa grande de TV aqui, junto com o Fabrício. E aí chegou o Covid. Aí com o Covid, a empresa, que era o cliente da minha empresa, né, que eu estava trabalhando no cliente, que era uma empresa de consultoria. Então eu estava trabalhando no cliente e o cliente acabava o contrato no final de março de 2020. E aí acabou que eles quiseram não renovar por causa do Covid e tal, cortaram um monte de gasto. Enfim, eu fiquei sem projeto e sem emprego. Saí, né? Acabou o projeto, não tinha como me manter lá na empresa. Então, em final de maio de 2020, eu mandei e-mail para esse meu chefe da empresa 2, perguntando se ele precisava de alguém para fazer alguma outra coisa, porque eu sabia que essa empresa fazia software também. E aí ele falou, beleza, eu tenho um outro projeto de dados aqui para você, tal, vem para cá. Aí comecei a trabalhar, voltei a trabalhar com o Fabrício, ele estava nesse projeto aí de novo. A gente trabalhou por um tempo juntos, e aí ele arranjou um emprego melhor, mais estável e tal, e saiu da empresa 2, que a gente estava trabalhando junto. Nessa eu continuei no projeto, fazendo tal, acabou o projeto, aí voltei a trabalhar para a empresa mesmo, né, não em cliente,
E lá na empresa, vários outros projetinhos, coisinhas pequenas e tal, e tal, e tal. Aí mais ou menos em setembro, meio de setembro, ele me perguntou como é que tá seu visto. Ele já sabia como que estava meu visto e ele perguntou qual que eram as possibilidades, como eu poderia fazer para ficar lá. Aí eu falei as possibilidades e a única que ele poderia me ajudar era dando o sponsor para mim, né? Aí ele falou, beleza, vou te ajudar, vamos fazer esse sponsor aí. E aí o sponsor, você tem dois tipos principais. Tem o sponsor 482, que é aquele que você fica preso, entre aspas, na empresa por 3 anos. Depois de 3 anos, a empresa pode aplicar um outro visto, que é o visto de permanência, de residência permanente. Ou tem o 186DE, que é Direct Entry, que é a entrada direta, que é direto o residência permanente. E na época eu já tinha os requisitos para qualquer um dos dois, e eu falei para ele, eu gostaria que fosse esse de residência permanente. Tem como? Ele falou, qual que é a diferença de um do outro? Eu falei, a diferença é que um eu tenho que ficar com você por 3 anos e o outro não. O outro eu vou ser um residente direto, mas de valor, de coisa de requisitos e tal, é basicamente a mesma coisa. E ele falou, tá bom, vamos lá, vamos fazer o direto de residência permanente. Aí maravilha, isso foi decidido em setembro mais ou menos de 2020. Aí de setembro até meio de abril, então foram 6, 7 meses aí quase, juntando documento, e foi um vai e volta de documento e tal, conversando com a agência de imigração. Só que era uma lentidão, porque eu mandava e-mail, demorava 3 dias para responder, falando que faltava uma vírgula no documento XYZ. Nossa. Aí corria para pegar o documento e tal, e mandava de volta, aí mais 3 dias para eles responderem, falando uma coisinha bem bestinha. Uhum. Mas enfim, foi isso. Burocracia, tá vendo? Burocracia não tem só no Brasil não, viu? Mas a burocracia foi com a agência de imigração. Não, eu tô falando sim. Era lerdeza mesmo. E Okay. Aí foi isso, eu consegui o visto, depois que aplicou, demorou uns 35, 40 dias e aí foi aprovado. Porque existe também a possibilidade de ser negado, né? Mas nesse caso foi aprovado. E deu tudo certo e foi assim que eu consegui o visto. E o que eu tiro de lição dessa história que a gente contou aqui agora? Primeiro, o primeiro emprego de TI que eu tive aqui foi por conexão, não foi porque eu era bom, ou porque meu currículo era bom, ou porque, sei lá, sabe? Nosso velho, querido network. Então, network. Então, assim, você sempre que conhecer pessoas, sabe? Seja legal, converse com as pessoas, tenta conhecer um pouco das pessoas e tal, porque isso pode te ajudar no futuro, sabe? O famoso QI, né? O QI. Então, aqui funciona muito, né? A gente, enfim, também já falou em outros vídeos. Aqui funciona bastante, conheça as pessoas, brasileiros mesmo vai ajudar você. Então o QI aqui é melhor do que você pegar um currículo aí e ficar mandando. Sim, vale muito mais uma indicação interna de uma empresa, de alguém que o funcionário conheça, assim, do que alguém X com currículo ótimo. Vale muito mais a indicação aqui. Sim. E o segundo ponto, então, são vários nãos que você vai ter até ter um sim. Você só precisa de um sim. Quando você tem esse um sim, as coisas mudam, sabe? Então, conexão, perseverança, não desiste. Na minha segunda empresa lá, que o cara falou que não ia ter visto, eu trabalhei, fiz o meu melhor, fiz tudo que eu podia, o máximo que eu pude para fazer o trabalho bem feito. Ele gostou e falou, eu vou te ajudar com visto. Olha aí. Então, assim, se a empresa que você consegue e tal diz que não tem visto... Já dizia aquele meu amigo, quem acredita sempre alcança. É isso aí. E outra coisa é tentar em empresas menores quando você chega, assim. Porque se for para empresa grandona, talvez é mais difícil de você ter visibilidade lá dentro. Sim, é verdade. Então, é verdade. Enfim, essa foi a história. Show! Bem, a gente espera ter ajudado aí, principalmente as pessoas, foram muitas pessoas que perguntaram a questão de TI aqui em Sydney. O Du explicou, ele falou o que se passou com ele, mas se você ainda estiver com alguma dúvida, deixa aqui um comentário com a sua dúvida, que
Eu não vou responder, o Du que vai responder, que ele que entende essas coisas de TI, não entende nada, gente. Quando meu computador quebra, eu ligo logo pro Du. Não é verdade? É o garoto do TI. Eu sou o vovozinho da tecnologia, não entende nada. Mas só um adendo aqui, então a gente não falou muito exatamente de TI. Eu falei a história que eu tive, né, para eu conseguir até o meu visto de residência permanente fazendo um trabalho de TI, só que essa minha história aqui se aplica a qualquer profissão, né? Então você precisa perseverar, você não pode desistir, você tem que sempre dar o seu melhor, ter conexões e, cara, é isso. E assim, falando de TI, tem um grupo de TI aqui, de brasileiros aqui em Sydney, na Austrália em geral, que eles se ajudam muito, né? Então, se você estiver vindo para cá, manda uma mensagem para mim lá, que eu já recomendo vocês lá nesse grupo aí, vocês fazem uma conexão já. Olha aí o papai Du aí, ó. Vai sair até com ajuda já. É isso aí. Boa, Du. Enfim, muitíssimo obrigado por essa foi um história podcast, aí. né? Falei. A gente devia fazer o Remate Podcast, hein? Poderia. Tá aí. Quem sabe? Vocês queriam um Remate Podcast? Fala aí. Bem, gente, então é isso. Valeu por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo, mas não se esquece de curtir, hein? Opa! Nem de se inscrever, tem que se inscrever. Por favor. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Beijo. E aí, tá curioso em saber como foi que o Du conseguiu o visto de residência permanente dele? Se você tá, então chega aí que a gente vai falar... Filha da...